Eu separei aqui algumas perguntas para você. Em primeiro lugar, você já ouviu falar na crise do software? Você sabe me dizer o que significa a sigla OOAD? Sabe me responder por que a orientação a objeto surgiu? E você consegue me dizer agora quem são os pais da orientação a objeto? Quem foram as pessoas que criaram a orientação a objeto? Pois é para responder a essas e muitas outras perguntas que essa aula serve. Vamos lá comigo? Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso em vídeo de Python, a fase de orientação a objetos. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e nesse vídeo aqui, que faz parte da área de fundamentos da parte de orientação a objetos com Python, a gente vai responder a seguinte pergunta: de onde vem a orientação a objetos? Na verdade, eu não estou falando especificamente sobre Python, a gente vai falar sobre Python até o finalzinho. Mas se o Python é orientado a objeto, e ela não é a primeira linguagem, já vou te dar um spoiler, ela não foi a primeira linguagem orientada a objeto, por que a orientação a objeto foi criada? Para que ela serve e quando e onde ela foi criada. Eu julgo isso muito importante você saber, porque quando a gente entende de onde uma coisa veio, fica muito mais fácil da gente compreender o porquê que a gente está estudando ela. E a gente vai começar com uma coisa muito simples, que é uma sigla que você vai encontrar de duas maneiras, ou em português ou em inglês, que são essas que estão aparecendo aqui. As siglas POO em português ou OOP em inglês. E como você pode imaginar, POO significa Programação Orientada a Objetos. Já em inglês, OOP é Object Oriented Programming. E como o próprio nome sugere, a gente vai usar objetos para programar. Você pode encontrar essas siglas, dessas formas, em português ou em inglês. Fica muito importante para você procurar coisas, vou procurar uma informação sobre como faço alguma coisa em objeto em Python. Se você for procurar em português, POO. Se for em inglês, OOP. Mas qual é o principal objetivo da programação orientada a objeto? Tá aqui, aparecendo aqui do lado. É representar elementos do mundo real nos sistemas computacionais. E você vai ver nesse vídeo por que tem essa necessidade, de representar coisas do mundo real em ambientes computacionais, em sistemas de computador. E quando eu uso essa palavra elementos, que está aparecendo aqui do lado, elemento é tudo aquilo que a gente vai chamar de objeto lá pra frente. Na verdade, ele já teve até outros nomes, já foi chamado até de célula, você vai ver nessa aula aqui. Mas a pergunta que não quer calar: de onde veio tudo isso? De onde veio toda essa teoria? De onde veio toda essa história de orientação a objeto? Em que momento da história da humanidade isso surgiu? E antes de mais nada, eu te pergunto, muito importante, fiz essa pergunta lá no início, você já ouviu falar na crise do software de 1960? Porque foi ela o estopim de tudo para a gente ter o que a gente tem hoje, inclusive a linguagem Python, uma das mais famosas linguagens orientadas a objetos. Se você é jovem, mora no Rio de Janeiro e quer ter um ensino técnico ou então superior 100% gratuito e de qualidade, você precisa conhecer a FATEC, que é a mais nova apoiadora institucional do nosso curso de Python. E se você não é do Rio, mas conhece alguém que mora na cidade maravilhosa, faz esse favor e passa esse recado para frente. A Fundação de Apoio à Escola Técnica conta com mais de 120 unidades espalhadas pelo Rio de Janeiro e oferece cursos gratuitos em toda a área que você possa imaginar, inclusive vários cursos na área de tecnologia e desenvolvimento. Eles ajudam milhares de jovens todos os anos e nós vamos falar muito mais sobre eles durante todo esse módulo. Eu não sei se você sabe, eu sou funcionário público e eu trabalho na FATEC há mais de 20 anos. Atualmente eu estou na Diretoria de Desenvolvimento da Educação Básica e Técnica e é uma grande felicidade ter o apoio institucional da Fundação que eu amo tanto na iniciativa de levar conteúdo técnico e gratuito aqui no YouTube para vocês também. E se você está gostando desse curso aqui, eu quero te fazer um grande convite. Entra agora mesmo na sua conta do Instagram, acessa o perfil do @RedeFATEC e deixa um comentário nas publicações mais recentes deles, agradecendo o apoio que eles estão dando aqui no curso em vídeo e pessoalmente também aqui para o professor Guanabara. Eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes. Eu conto com a sua participação. E eu vou te explicar isso tudo não com tecnologia, eu vou começar com filosofia. Eu vou trazer duas frases de grandes pensadores da humanidade, que foram Platão e Nietzsche, e você vai entender certinho o que eu tô falando. Eu vou começar com a frase de Platão. Ele diz o seguinte: a necessidade é a mãe da invenção. E eu concordo plenamente. As principais coisas da humanidade não foram criadas em momento de tranquilidade, em momento que a gente não estava precisando fazer nada. É quando a necessidade surge, é quando o calo aperta, como diria meu avô, que boas coisas são inventadas. E a segunda frase, como eu já disse, a de Nietzsche, é um pouquinho mais filosófica, que é o seguinte: é preciso ter o caos dentro de si para dar à luz a uma estrela dançante. E com certeza isso representa muito essas pessoas que vão estar aqui. Muito do que foi criado por essas 3 pessoas, 4 pessoas que a gente vai citar aqui, você pode ter certeza,
foi necessário um caos interno, foi necessário um grande descontentamento, uma grande necessidade para poder criar tudo isso que a gente vai ver nessa aula. E eu vou trazer aqui uma situação real que pode estar acontecendo na sua vida. Pode ter acontecido, pode estar acontecendo ou pode acontecer em pouco tempo. Imagine a seguinte situação. Você mora sozinho ou você mora sozinha. E tudo na tua vida está dentro de uma normalidade, está dentro de um padrão estabelecido. Você acorda na hora que você quer, você dorme na hora que você quer, você tem que trabalhar, você tem suas responsabilidades, você tem o seu lazer, você tem sua forma de organizar as coisas, e é tudo só seu, por quê? Porque você mora sozinho, você mora sozinha. E aí, a evolução da nossa vida faz com que nós tenhamos um companheiro ou uma companheira. Concorda comigo que algumas coisas se modificam? A segunda pessoa em questão vai trazer suas manias, vai trazer suas rotinas, vai trazer as suas coisas. E aí, meu querido, minha querida, mudanças são necessárias, evoluções são necessárias. E você vai perceber que a sua hora de dormir que você decidiu pode mudar um pouquinho. A sua hora de acordar também, algumas rotinas, tempo que você teria livre para si só, passa a ser um tempo compartilhado, então tudo tem que ser conversado. E isso tudo eu tô falando num relacionamento saudável. Tudo vira meio que do avesso e novas rotinas têm que ser implementadas. Mudanças, faz parte da vida. E aí você, com esse companheiro, com essa companheira, vão evoluindo, chega uma hora que tudo se normaliza, tudo se estabiliza. E aí acontece alguma coisa, como por exemplo, ter um filho. Aconteceu comigo. De você que está assistindo esse curso de Python do início até hoje, tudo isso que eu estou dizendo aqui aconteceu na minha vida. Eu construí uma família, tenho uma companheira, agora a gente está com uma nenenzinha, no momento que eu estou gravando esse vídeo ela está com 1 ano e meio, e aí, meu querido, minha querida, tudo muda de novo. Uma revolução acontece na sua vida. Você já não dorme mais na hora que você quer, é na hora que o bebê dorme, a sua rotina e da sua companheira, que tudo estava estabelecido, acabou. Toda a organização da casa, cara, vira um inferno, é brinquedo jogado para tudo que é lado. Conforme a criança vai crescendo, as coisas vão ter que ir mudando de prateleira. Lá em casa, as prateleiras de baixo já não tem mais nada, porque senão a neném vai pegar tudo, vai jogar no chão, vai fazer aquela bagunça. E é preciso acontecer mais uma revolução na sua vida. Novas rotinas são criadas, novos princípios, uma padronização de acontecer as coisas. Isso tudo se torna necessário. Aconteceu na minha vida, pode acontecer na sua, se é que já não está acontecendo, e mudanças assim também aconteceram muito e muitas vezes na área de tecnologia. Só para você ter uma ideia, quando os computadores surgiram lá na década de 40, era tudo muito primordial, era tudo muito eletrônico. A forma de programar não era simples. A gente não tinha nem o cargo de programador. Quem fazia os softwares, né? Quem fazia, não é nem software, quem fazia os computadores funcionarem eram os próprios engenheiros que criaram ele. E tudo era feito numa linguagem de máquina mesmo. Era microprogramação. E aí, em 1950, que é onde a gente vai começar a nossa timeline aqui, surgiram as linguagens de baixo nível. Que hoje em dia, cara, é muito difícil você precisar criar um projeto diretamente em baixo nível. Mas na época, lá em 1950, era a única opção. E a linguagem de baixo nível mais conhecida era o Assembly. Então, ó, o que você está vendo aí na tela, cara, só para você ter uma ideia, essas linhas que estão aparecendo aí na tela é simplesmente uma variável N1 recebendo 10, uma variável N2 recebendo 20 e uma variável S recebendo a soma dos dois. Só isso. Não tem print na tela. Era simplesmente N1 recebe 10, N2 recebe 20 e a soma recebe N1 mais N2. Só isso. Isso em Python seria muito fácil de conseguir. Em Assembly, dependendo da máquina, essa é uma das maneiras. Só para você ter uma ideia. Então, o baixo nível não era uma linguagem de máquina, a gente não estava falando diretamente com a máquina, com os componentes eletrônicos. Havia um nível de abstração ali, mas ainda assim, para os padrões de hoje em dia, isso que está aparecendo aí na tela é bem difícil de compreender. E, obviamente, os pesquisadores, os criadores das máquinas ficaram com aquele desconforto. Tá legal desse modelo, mas dá para melhorar. E aí, 5 anos depois, na verdade não são anos exatamente, eu estou botando de 5 em 5 anos de evolução, mas isso sempre tem os estudos anteriores. Surgiram as linguagens lineares. O que são as linguagens lineares? Linguagens lineares de alto nível. Basicamente, são comandos mais próximos daquilo que a gente estava conversando, só que são muitos comandos, né? Como se fosse um grande texto com frases que o computador compreenderia. Esses textos eram compreendidos basicamente de cima para baixo, da esquerda para a direita. Exatamente como a gente leria um livro. E não existia muita margem para desvios, não tinha tipo, vai lá para cima, volta para baixo, executa essa outra parte que já passou. Não. Tudo era de cima para baixo, da esquerda para a direita. Se eu precisasse que um determinado trecho de código se repetisse em algum outro momento, eu tinha que copiar esse código em outro lugar. Eu vou te falar, nessa época não tinha nem Ctrl+C, Ctrl+V para facilitar a vida. Então as linguagens lineares foram um grande avanço em relação às linguagens de baixo nível, mas em 5 anos tudo ficou mais fácil de ser compreendido. E linguagens que surgiram nessa época que eu estou citando aqui foram Fortran, COBOL, a própria linguagem C,
o BASIC. E muitas dessas linguagens, se você quisesse que houvesse um desvio, né? Olha, eu preciso que desse trecho aqui eu pule, como se eu estivesse lendo um livro e falasse assim, olha, volte agora para a página 18, que tem uma informação lá importante. Para eu fazer isso, eu tinha comandos como jump, como goto, e que pegavam, né? No meio do código, botavam um goto e ele desviava lá para cima. Eram desvios forçados no código. Na época, isso era maravilhoso. Só que, como eu falei, alguém ficou incomodado e falou assim, cara, a gente tem que mudar isso. E esse cara surgiu lá na Holanda. Esse cara que apareceu aí. O nome dele? Edsel Dijkstra. Eu não sei nem se eu tô falando o nome dele certo. Eu vi alguns vídeos, eu vi a galera falando mais ou menos assim. Então, Dijkstra é o nome desse cara aí. Basicamente, ele era um matemático / físico na Holanda, e ele criou várias soluções lógicas utilizando essas linguagens que eu tô falando aí, as linguagens lineares. Um dos seus maiores inventos, eu lembro que eu estudei na época da minha faculdade, na teoria de grafos, que foi a resolução do famoso problema do caminho mínimo, que hoje em dia a gente usa no dia a dia. Por exemplo, quando você sai da sua casa, pega o Waze, né, ou pega um Uber, e o mapa vai dizendo lá por onde você tem que ir, esse princípio que a gente usa hoje foi resolvido por Dijkstra lá na década de 50, lá em 1955. Inclusive, esse algoritmo é conhecido como o algoritmo de Dijkstra, se você quiser procurar. É só copiar o nome do jeito que está escrito aí na tela. Inclusive, Dijkstra foi muito premiado com isso e a gente já vai voltar nesse assunto. Guarda no teu coração aí que ele foi premiado. Mas o que importa aqui é o seguinte, Dijkstra era um cara incomodadíssimo com toda essa estrutura que eu botei aí. Ele era totalmente contra o goto. Ele dizia que isso tudo dificultava muito os softwares, né? Ainda mais teorias que ele desenvolvia, né? Algoritmos que ele desenvolvia já eram um pouquinho mais evoluídos do que os da época. E é importante abrir um parênteses aqui. Nessa época que eu tô falando, não existiam sistemas, não existia internet, não existiam sistemas como aplicativos como existem hoje. As soluções eram basicamente científicas, eram coisas matemáticas e físicas que vários cálculos eram executados e os problemas eram resolvidos por meio da máquina. As soluções de Dijkstra já estavam consumindo muitos códigos e estruturas de desvio forçado, como o goto, estavam atrapalhando bastante ele. E foi aí que, perto da virada dos anos 60, o próprio Dijkstra idealizou o conceito de linguagens estruturadas. Cara, linguagem estruturada. Se você já fez aqui com a gente vários cursos de linguagem, né? A linguagem Java, a linguagem PHP, a linguagem Python, elas têm um princípio muito forte de linguagem estruturada, apesar de muitas delas também ter o paradigma da orientação a objeto. Mas basicamente o que era a linguagem estruturada? Eu eliminava a necessidade de goto, criando estruturas como condições, como repetições, tudo que você viu lá no mundo 1, no mundo 2 do curso de Python, que graças à grande maioria das linguagens imperativas, né, ditas imperativas, elas utilizam até hoje. Tudo isso veio inicialmente da mente de Dijkstra. Então eu podia, dentro de uma linguagem, causar um desvio de looping, por exemplo, como eu representei aí, né, onde eu estou no código, eu consigo voltar lá para cima e executar esse código de novo sem precisar repetir ele. Hoje isso é uma coisa natural, mas lá na época de 1960 não era. Ou então, pegar um pedaço e rodar uma rotina. A gente viu rotinas, né? A gente viu a execução de funções dentro do Python nos módulos anteriores. Isso tudo foi idealizado e pensado pelo querido Dijkstra. E para colocar tudo em prática, ele foi um dos principais colaboradores e criadores de uma linguagem muito importante que você vai guardar aí, porque ela vai ser citada novamente nessa aula, que foi a linguagem Algorithmic Language, ou ALGOL. A versão mais famosa, que a gente vai citar de novo, é a ALGOL 60, que por motivos óbvios, 60 foi o ano de criação dela. Dijkstra foi um dos principais colaboradores da linguagem ALGOL e por todo o conjunto da obra, é por isso que ele foi muito reconhecido. E em 1970, um pouquinho mais para frente, ele foi premiado. Ele ganhou o prêmio Turing, que é um famoso prêmio que, né, é dado para pessoas, para pesquisadores da área de tecnologia. Inclusive, pesquise sobre Alan Turing. Ele é um cara, assim, é um dos pais da computação. Tem um filme muito importante chamado Jogo da Imitação. Recomendo muito você assistir, para você ter noção um pouquinho da história da nossa tecnologia. Mas por que eu estou dizendo sobre o prêmio Turing? Por que eu estou falando sobre o prêmio Turing? Que ele foi um ponto de virada na história de Dijkstra. Porque ele, como eu falei, ele era um cara extremamente criativo, e ele não estava acostumado, ele não estava confortável com tudo aquilo que ele já tinha criado. E foi ao receber esse prêmio e fazer um discurso que ficou conhecido, se você procurar no YouTube, tem esse discurso inteiro de quase 1 hora, chamado O Programador Humilde. Já que a gente está vivendo num momento de inteligência artificial, né, muito grande, o que eu fiz foi o seguinte, eu consegui clonar a voz dele, fazer ele falar em português, e já que não tem nem registro de vídeo, eu ainda criei um vídeo para a gente poder estar lá no momento. O trecho que você vai assistir agora é o encerramento do discurso dele,
como eu disse, no canal dele, vai aparecer o arroba aqui na tela. Você vê o discurso completo em inglês, mas eu trouxe aqui uma parte muito importante que eu quero que você assista, eu quero que a gente assista em conjunto aqui, e você vai ver alguns termos que vão ser citados lá na década de 70. Tá preparado? Tá preparada? Então vamos pro finalzinho do discurso do Dijkstra durante a premiação do Prêmio Turing. Os computadores automáticos estão conosco há um quarto de século. Eles tiveram um grande impacto em nossa sociedade na sua capacidade de ferramentas. Sistemas hierárquicos parecem ter a propriedade de que algo considerado como uma entidade indivisível em um nível é considerado como um objeto composto no próximo nível inferior de maior detalhe. Entendemos paredes em termos de tijolos, tijolos em termos de cristais, cristais em termos de moléculas, etc. Na programação de computadores, nosso bloco básico de construção tem um grão de tempo associado de menos de 1 microsegundo, mas nosso programa pode levar horas de tempo de computação. O computador, em virtude de sua velocidade fantástica, parece ser o primeiro a nos fornecer um ambiente onde artefatos altamente hierárquicos são tanto possíveis quanto necessários. Este desafio, o confronto com a tarefa de programação, é tão único que essa experiência nova deve aprofundar nossa compreensão dos processos de design e criação. Faremos um trabalho de programação muito melhor, desde que restringamos as limitações intrínsecas da mente humana e abordemos a tarefa como programadores muito humildes. Você conseguiu perceber que ele falou, né? Ele fala assim, que os computadores na época, lembrando que isso é finalzinho da década de 60, eram extremamente rápidos, extremamente velozes, e que tinham que rodar o código de uma maneira diferente daquela que estava rodando nesse exato momento. E se você perceber, se você quiser você assistir de novo, ele fala sobre a palavra objeto, e fala que uma coisa é composta de outra, que é composta de outra, que é composta de outra. E que se a gente conseguir entender a coisa de maneira atômica, a gente vai começar a programar muito melhor. Olha só a faísca, a primeira vez, né, cientificamente que foi criado, que foi citado o termo objeto. Dijkstra não é considerado um dos pais, efetivamente, da orientação objeto. Mas eu considero, de verdade, se você me perguntar, eu considero ele uma das primeiras pessoas a citar a palavra objeto junto com programação. E é por isso que eu trouxe a história dele aqui. A evolução das linguagens estruturadas não foram as linguagens orientadas a objeto, e sim um próximo passo que também foi muito importante, inclusive o Python é compatível com isso, que são as linguagens modulares, que são linguagens onde o código não está mais num blocão inteiro, ele não é executado de cima para baixo, até com seus desvios, mas um blocão inteiro. Todo o código ele é separado em pequenos módulos, facilita bastante a manutenção, facilita bastante encontrar as coisas, e esses módulos, eles se juntam, né? Você tem o módulo principal, você tem o programa principal, chamando módulos menores. Então a programação modular, ela foi muito importante também para a evolução das linguagens de programação. Eu não estou me aprofundando tanto aqui, porque na verdade o meu objetivo é chegar logo na orientação a objeto, mas também foi de muita importância, né, ter as linguagens modulares aí no meio do caminho. Porém, como eu falei, a década de 70 foi a década mais rica em relação à evolução da programação, na minha opinião também, que foi o surgimento das linguagens orientadas a objeto. E que foi o principal ator, na verdade, os dois principais atores da criação das linguagens orientadas a objeto foi um americano e um norueguês. Vamos começar com o norueguês, que ele começou um pouquinho antes. O nome dele? Christian Nygaard. Ele era um programador, ele era um pesquisador, na verdade, um cientista, trabalhava na Universidade de Oslo, e um dos principais objetivos dele era a programação também, a evolução e programação utilizando a linguagem ALGOL 60, que eu citei anteriormente lá, que os principais colaboradores foi o Dijkstra. Porém, Nygaard, esse cara que está aparecendo aí, ele tinha um outro projeto que também era muito importante, que era simular coisas, executar simulações reais simuladas no computador. Na verdade, esse foi um primeiro passo desse tipo de conceito dentro da computação. Nygaard é conhecido como o cara que simulava coisas no computador. Só que, mesmo a linguagem ALGOL, que era bastante evoluída para a época, não atendia às necessidades de Nygaard. Então o que ele fez foi o seguinte: ele pegou o princípio todo do ALGOL 60, usou o ALGOL 60 como um superconjunto e criou uma segunda linguagem. E o objetivo principal da linguagem era simulação das coisas. E foi Nygaard, foi esse cara aí, que cunhou o termo objeto. Então, a linguagem que ele criou tinha objetos, continha... É como se fossem os módulos da família anterior, só que além de
tratar os dados de maneira isolada, ele também tratava funções de maneira isolada. Ou seja, eu conseguia ter vários objetos durante a minha programação de simulação, né, no caso de NIGARD, e esses objetos, esses trechos de código, conseguiam trocar mensagens entre si e disparar mensagens entre eles. E essa linguagem, que foi o superconjunto de Algol 60, ou seja, ele pegou o Algol 60 e colocou coisas a mais. Ele chamou essa linguagem de Simula. Mais pra frente, a mesma coisa aconteceu com outra linguagem de programação, vou botar só como parênteses aqui. A linguagem C, que era uma linguagem essencialmente estruturada, alguém pegou a linguagem C, adicionou uma coisa, que foi a orientação a objeto, e surgiu uma outra linguagem, chamada C++. Na verdade, o operador mais é alguma coisa mais um, não é isso? Então, C++ é basicamente a linguagem C com mais uma coisa, que é a orientação a objeto. O NIGARD fez a mesma coisa, pegou o Algol 60, isso muito antes de C e C++, e adicionou uma funcionalidade de objeto. Ele só não chamou de Algol 70, Algol, sei lá, 68, ele chamou de Simula. E é por isso que NIGARD e a linguagem Simula são considerados o pai da orientação a objeto e a primeira linguagem orientada a objeto. Porém, os estudos de NIGARD foram muito importantes, eu não estou desmerecendo ele, mas outro cara evoluiu a orientação a objeto para um nível, assim, inimaginável. O nome dele? Alan Kay, dos Estados Unidos. Alan Kay tem um currículo muito doido, olha só, ele é formado em matemática, em biologia, trabalhou como músico, sim, ele tocou como músico de jazz profissional e ele era um inventor de bugigangas. Ele trabalhou em muitas empresas e ele sempre trazia a coisa da matemática e da biologia, da arte como todo, para dentro dos seus inventos. E o invento principal, né, que a gente vai trazer aqui, ele se chama Dynabook, que ele criou enquanto trabalhava numa empresa muito famosa chamada Xerox, né, que a gente conhece aqui no Brasil como Xerox. Basicamente, o que era o Dynabook? Ele era um dispositivo que era voltado para crianças, o objetivo dele era ensinar crianças, né, educacionalmente, não era ensinar programação não, ensinar coisas para criança. E esse dispositivo tinha uma tela, ela era sensível, né, não era o toque do dedo, era o toque de uma caneta, e logo abaixo dessa tela, como você está vendo aí na imagem, tinha um tecladinho. E se você parar para analisar, fala, pô, Guanabara, se a gente der uma dobradinha aí, vira um notebook. Na verdade, notebook a gente só usa no Brasil, né? O termo certo é laptop. Inclusive, Alan Kay é considerado o pai, o criador do laptop. E esse invento dele do Dynabook mudou completamente o mercado da programação, principalmente da programação orientada a objeto. A gente já vai chegar lá. Antes de mais nada, a gente vai assistir um outro vídeo. Esse vídeo, ele foi um vídeo bem mais pra frente, né? Não é um vídeo da década de 70, ele estava apresentando o projeto do Dynabook dentro de uma escola para crianças. E mais uma vez, utilizando inteligência artificial, eu capturei, né, eu clonei a voz do Alan Kay e fiz ele falar em português pra gente. Acompanha e se liga só no invento do cara. Ao experimentar diferentes tamanhos de coisas, percebemos que deveria ser realmente fino, deveria ser leve, ter uma caneta para desenhar, rede sem fio, tela plana, teclado e todas essas coisas. Então, isso é o que eu costumava mostrar naquela época sobre como os computadores deveriam ser. Era tipo, se você pudesse ter o que quisesse, como deveria ser. E minha imagem aqui era que as crianças poderiam jogar jogos colaborativos nele, e especialmente jogos que elas mesmas pudessem criar. Eu queria que ele fosse capaz de fazer todas as coisas que você pode fazer com um livro, mas de forma dinâmica. Olha só essas invenções desse cara. Olha, importante dizer, isso aqui era a década de 70. A década de 70 não se falava em laptops, né? Não se falava em computadores portáteis. E esse cara dentro da Xerox já tinha idealizado esse dispositivo. Obviamente esse dispositivo não viu a luz do dia, né? Ele não foi efetivamente criado, mas todos os gráficos, todos os projetos foram idealizados pelo Alan Kay, e foi tudo isso que deu a possibilidade de mais para frente essa tecnologia ser possível, porque com a tecnologia da década de 70 isso não foi possível. Mas era o cara, como eu disse anteriormente, com o caos interior, o cara querendo criar alguma coisa importante. Só que, era o seguinte, para ele poder criar o Dynabook, para ele poder fazer o Dynabook, né, ver a luz do dia, ele teve que simular coisas. Olha aí, ó, a palavra simular já aparecendo de novo, porque assim, nenhum outro sistema teria coisas pipocando na tela, multimídia, que ele teria toda essa parte educacional, já que nenhuma outra linguagem de programação da época permitiria ele criar o Dynabook, ele também criou a sua própria linguagem de programação. Olha o nível da loucura desse cara, da geniosidade desse cara. E surgiu aí a linguagem Smalltalk, que na verdade não foi a primeira linguagem orientada a objeto, foi a segunda. A primeira foi o Simula, só que, gente, o Smalltalk trouxe conceitos que a gente usa até hoje, como, por exemplo, classe, objeto, herança, polimorfismo, abstração, encapsulamento. Todos os conceitos que você vai ver aqui no curso comigo foram criados lá por Alan Kay na década de 70 com a linguagem Smalltalk.
E inclusive alguns parênteses extras aí. O Alan Kay também foi um dos responsáveis, além da criação do laptop, pela criação da interface gráfica, porque ele participou de um projeto dentro da Xerox, chamado Xerox Star, onde foi criado a primeira interface gráfica, o primeiro mouse, e inclusive se você pegar um outro filme chamado Piratas da Informática ou Piratas de Silicon Valley, você vai ver esse momento onde os caras da Microsoft e os caras da Apple vão lá na Xerox e roubam o projeto do Xerox Star, onde um dos pesquisadores era o próprio Alan Kay. Então, se você usa hoje laptop, né, notebook, você usa sistemas com janela, seja Linux, seja Windows, seja Mac, a gente tem muito a agradecer a Alan Kay, além da criação de vários conceitos de orientação a objeto que a gente tem até hoje e a criação da linguagem Smalltalk. Então, esse cara aqui é um cara que a gente tem que respeitar demais e ele também é um dos pais, eu diria, o principal pai da orientação a objeto, junto com o Nygaard. E sem esquecer do Dijkstra, que é um cara, assim, também fora do padrão. Esses 3 nomes têm que ficar no seu coração aí. E muito se fala também quando o Guido van Rossum, né, que é o criador da linguagem Python, falou assim, tem muita gente que fala assim, mas o Guido van Rossum, ele se inspirou muito na linguagem Smalltalk para poder criar a linguagem Python. Tem essa história aí rolando há muitos anos. Inclusive, o próprio van Rossum deu uma entrevista para a galera da Computer History, e eu vou trazer mais uma vez aqui um pedaço dessa entrevista, se você quiser, é só ir lá no canal do Computer History, que você vai ver a entrevista completa, em inglês, obviamente, mas, mais uma vez, usei o poder da inteligência artificial para ajudar a gente clonar Van Rossum. Inclusive, ele virou meio que mineiro, dá uma olhada só no vídeo, e ele está falando exatamente sobre a influência do Smalltalk na linguagem Python. Você mencionou a tipagem fraca, a tipagem dinâmica. Então, Python é uma linguagem orientada a objetos com um tempo de execução dinâmico, tipagem e vinculação dinâmica. O que inspirou essa característica? Você estava familiarizado com Lisp ou Smalltalk? Na verdade, eu não estava. Eu tinha passado, provavelmente, algumas tardes brincando com Lisp. Eu provavelmente tinha ouvido falar de Smalltalk, mas nunca tinha mexido em um sistema Smalltalk naquela época. E eu já tinha esquecido tudo sobre Lisp na época em que estava no design do Python. Na verdade, veio meio que da implementação do ABC. Então, o ABC era fortemente ou estaticamente tipado. Como o Python, ABC também não tinha declarações de tipo, mas em vez disso, tinha um verificador de tipos um pouco semelhante ao que você encontra em Haskell hoje em dia. Certo? Então, para acabar a treta aí, o próprio Van Rossum disse que ele não conhecia Smalltalk, mas acaba que evoluções acabam levando à criação da linguagem Python. Na verdade, o Van Rossum trabalhava numa outra linguagem, que ele citou até na entrevista aí, que era a linguagem ABC, que era uma linguagem que era de tipagem fraca, exatamente como o Python funcionou, e ele também tinha os seus conceitos em orientação a objeto. E um dos criadores lá da ABC provavelmente teve acesso ao projeto do Smalltalk, né, ou do Simula, enfim. Em algum momento houve essa ligação, mas essa ligação não foi pelo Guido van Rossum, que é o criador da linguagem Python. E aí, tá gostando dos conceitos de programação orientada a objeto que a gente está dando aqui no curso de Python? Pois nunca se esqueça de uma coisa, esse curso faz parte de uma caminhada, e esse módulo daqui é o 4º passo. Então se a qualquer momento você se enrolar um pouquinho com os conceitos, lembre-se que às vezes a gente tem que dar uns passinhos para trás para poder depois andar para frente. Então se você tiver qualquer dificuldade com a programação em Python, dá uma olhadinha nos nossos módulos 1, 2 e 3, porque lá a gente já faz um monte de exercício e passa um monte de conceito que talvez você esteja se enrolando agora. As playlists estão sempre aqui em cima, é só apertar e escolher qual dos 3 mundos você quer fazer. E se você já fez há muito tempo, dá uma revisada nesses conceitos. Isso também ajuda a gente pra caramba, porque aumenta as nossas visualizações. E o mais legal, o que fez a orientação a objeto explodir mesmo, além dos seus conceitos, da sua simplicidade, da sua simplificação, inclusive na próxima aula a gente vai falar sobre as principais vantagens e diferenciais da orientação a objeto, não perde a próxima aula. A grande graça foi, a orientação a objeto deu tão certo que ela virou um paradigma. E além da programação orientada a objeto, né, que é a OOP, que está aparecendo aqui, surgiu uma outra sigla muito importante, que é a OOAD, que é a Object Oriented Analysis and Design, que é o projeto e análise de sistemas orientado a objeto, que basicamente é o seguinte, a programação envolve o código em si. Só que para a gente poder criar o código, o importante é a gente saber planejar bem um sistema. Porque o programador, cara, ele não é bem só um criador de código, ele é um idealizador de coisas. Então, muitas das vezes, é muito importante a gente, antes de sentar a bunda na cadeira para poder fazer um código, a gente planejar esse sistema. Porque, lembra, lá na década de 50, 60, não se criavam sistemas como se cria hoje em dia.
Hoje as coisas são muito mais complexas, então antes de começar a fazer, é muito importante que a gente raciocine, pense muito nesse projeto antes de começar a executar. E foi exatamente isso que a galera fez com o AOOAD, que é a análise de sistema, análise e projeto de sistemas orientado a objeto. Inclusive, um dos princípios, uma das linguagens, uma das ferramentas mais importantes da análise orientada a objeto surgiu lá em 1994, que foi a UML, que é a Unified Modeling Language. Se você faz faculdade, se você vai entrar na faculdade em algum momento da sua vida, você vai ouvir falar de UML. O UML é um padrão internacional criado pela Rational Software, e se você é universitário, você já ouviu falar de Bock, Rambaud, Jacobson, que foram os pais da UML. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente a UML é um conjunto de regras, um conjunto de diagramas e um conjunto de formas de pensar um sistema antes de efetivamente programar. Em algum momento da sua carreira, você vai ter que aprender uma maneira de, se você quer criar um sistema muito grande, você idealizar suas partes e dimensionar bem os seus objetos, suas classes, porque dentro da UML existem vários diagramas muito importantes, como caso de uso, diagrama de classe, diagrama de sequência. Enfim, em algum momento você vai estudar isso. Eu não vou entrar nisso agora aqui no curso de Python, mas deixe isso tudo no seu radar aí. Combinado? E pra gente encerrar essa aula, como você vai se acostumar, né? A gente tem a área de desafios, onde nesse momento, enquanto a gente não tá metendo a mão no código, a gente vai fazer desafios como questões para você responder. Então, bota a resposta sempre aí nos comentários. Fechou? O primeiro desafio que eu vou te deixar aqui para você poder responder é o seguinte: em que década aconteceu a crise do software no mercado? Então, se você assistiu esse vídeo, você sabe em que década aconteceu a tal crise do software que eu falei para você. Foi na década de 50, na década de 60, na década de 80 ou na década de 2000. Se você quiser, vai ver todos os desafios e bota a resposta lá direto nos comentários aqui, que isso vai ajudar a gente pra caramba numa métrica de engajamento. O segundo desafio, segunda pergunta que eu tenho para te fazer aqui é a seguinte: qual das características a seguir identifica as primeiras linguagens lineares? Qual das características que eu vou mudar agora identificam as linguagens lineares? Maior modularidade, desvios forçados com GoTo, estruturas de controle ou instruções de baixo nível? Qual delas? Se você ficar na dúvida, volta o vídeo, assiste ele de novo, porque talvez você tenha ficado, viu o vídeo sem muita atenção. Então, vale a pena, esses exercícios são importantes para você ver se você realmente entendeu. O terceiro desafio, a terceira pergunta que eu tenho para fazer para você baseado nessa aula é: quem foi o criador da linguagem Smalltalk, uma das primeiras linguagens de orientação a objeto? E aí, quem criou Smalltalk? Foi Dijkstra? Foi Van Rossum? Foi Alan Kay? Ou foi Kirsten Nigard? E aí, quem criou Smalltalk? Bota nos comentários também aí. A quarta pergunta, penúltima pergunta que a gente vai ver nessa aula é: a linguagem Simula foi um superconjunto de que outra linguagem? Qual outra linguagem foi usada para construir a linguagem Simula? Foi Algol? Foi C? Foi Smalltalk? Ou foi Python? Essa ficou fácil, né? E a última pergunta que eu vou deixar aqui como desafio para a gente poder se despedir é: na sigla OOAD, o que significam as duas últimas letras, o A e o D? Você lembra? Eu acabei de falar. A e D significa Algol e Dashboard, Algorithmics e Digital, Analytics e Default ou Analysis e Design. Bota aí nos comentários qual é. Bota lá, desafio 1, a resposta é tal. Desafio 2, a resposta é tal. É o desafio 5. Beleza? Combinado? Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Chegamos ao final aqui de mais uma aula, né? Na verdade, a primeira aula, efetivamente, né? O que veio antes foi só a apresentação do módulo, que é muito importante também, mas agora a gente tem bases para poder dizer, olha, a orientação a objeto surgiu por conta disso, foi descontentamentos, foi a crise do software, enfim, tudo aquilo que você viu durante essa aula é muito importante para você entender os fundamentos da orientação a objeto. E a gente já tem encontro marcado, porque na próxima aula a gente vai ver as principais vantagens de se programar orientado a objeto em relação às tecnologias vindas anteriormente. Isso tudo vai se aplicar diretamente na linguagem Python. Mais uma vez eu quero agradecer muito a sua visualização. Eu sei que esse é um curso muito esperado aqui na história do curso em vídeo, e o que eu quero dizer é o seguinte: eu quero te pedir mais uma vez, mostra para o maior número de pessoas. Fala, cara, olha só, você estava esperando aí o tão esperado Mundo 4 de Python? Já está sendo lançado, e com carinho, feito com carinho, usando a mesma identidade, enfim. O curso está caprichado, avise seus amigos, conta para os inimigos, porque o curso de Python está de volta aqui e com aulas toda semana. Eu me despeço por aqui, mas volta na próxima aula. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa um like, deixa um comentário, se é que você não deixou a resposta dos comentários aqui das questões que eu te fiz. Deixa pelo menos um comentário agradecendo ou deixando alguma dúvida, alguma sugestão. Combinado? Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!